Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, meu irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Eu sou o pastor Jonathan Souza, como de costume, passamos aqui as manhãs para junto nós compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de refletir com você nas seguintes palavras de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, nós vamos pegar aqui o versículo 16, o 15 até o 18. E disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das testemunhas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Note bem nessas palavras que elas praticamente dão continuidade ao que nós falamos ontem pela manhã. Falamos ontem sobre a justificação pela fé. E você vai ver que Paulo, quando ele está aqui fazendo a sua defesa, diante do rei Agripa, e ele vai mencionar essas palavras, vai mencionar o propósito para o qual ele foi chamado e enviado aos gentios. E ele usa as palavras com que Jesus lhe apareceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando a caminho de Damasco ele é chamado para essa missão. E qual o propósito? Livrando-te desse povo e dos gentios a quem agora te envio. O Senhor ele vai dizer para Paulo, que ele mesmo livraria e guardaria. Então Paulo ele simplesmente se entrega a esta revelação de Deus e esta aliança com o Senhor. E isso torna com uma postura firme para pregar e anunciar Jesus. E aqui no versículo 18 ele vai dizer: para lhes abrir os olhos das trevas e converteres a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então aqui praticamente o Senhor ele vai mostrar para Paulo o plano de redenção, o plano de salvação, que consiste na justificação através de Jesus Cristo, abrir os olhos das trevas e converter a luz. Porque o inimigo, assim como Saulo, antes ele era um perseguidor da igreja, era uma pessoa religiosa, e que em nome da sua religião, da seita dos fariseus, eles perseguiram todos aqueles que pregavam a Jesus Cristo, a esse caminho, porque ele também estava com essa cegueira, com essa venda nos olhos. Tanto é que quando Ananias vai orar para Saulo, as escamas caem dos olhos de Saulo, ou seja, ele vai ver, ele vai enxergar o caminho verdadeiro que é Jesus, e não aquilo que uma religião apresenta, mas ele vai receber a revelação. Veja bem que o Senhor vai dizer aqui, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais se aparecerei ainda. Então, o Senhor nos chamou para trazer uma mensagem que Ele mesmo revela aos nossos corações, a mensagem que nós pregamos, e o Espírito Santo nos dá a iluminação para interpretá-la e aplicar na nossa vida, nesse século que nós estamos vivendo. É praticamente isso que Paulo está dizendo aqui.
a sua missão, o seu propósito, o seu objetivo, que é libertar pessoas que estão com venda nos olhos, que estão cegas espiritualmente, e através do poder de Deus, essas vendas iriam cair pela iluminação do Evangelho, da revelação da palavra de Deus, e essas pessoas seriam justificadas dos seus pecados pelo nome de Jesus. Cumpra a tua missão, pregue a tempo e fora de tempo, anuncie Jesus. Não deixe, não cale teus lábios, não cesse, mas fale, porque já é chegada a última hora e precisamos libertar vidas dessa cegueira espiritual para que eles conheçam a verdadeira luz, o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Amém? Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz.